aqui com ela, a psicóloga Raquel Costa, minha amiga, essa doutora que tem vários títulos aí, é pastora, é cantora, mas hoje em especial ela veio trazer aí orientações para nós responsáveis e também para os filhotes. Ela vai falar um pouquinho já dessa temática, de alguns problemas que estão causando e de soluções também. Então, muito bem-vinda, Raquel Costa, ao nosso programa. Oi, gente. Obrigada. Fica à vontade. Estamos também com ela, gente. Ela é multitarefas. Eu falo para ela, minha amiga, como que você consegue? Fala aí pra gente. Ela é mãe, ela é pastora, é cantora. E hoje ela está aqui representando o ensino como pedagoga e também é diretora de escola. Então, ela conhece bem como que está esse meio e algumas deficiências. Nós vamos trazer aqui problemas, mas também vamos trazer soluções. Boa noite, Denise Aguiar, bem-vinda. Boa noite, Celine Gouveia. Boa noite, Raquel. Boa noite. É uma alegria poder participar desse programa, que eu tenho certeza que vai levar para os nossos queridos que estão em casa um conhecimento, uma ajuda, e nós estamos aqui para isso. Um auxílio, né? Uma orientação. E como estamos precisando, né? O auxílio aí, gente, não é só emergencial financeiro, não. O negócio tá tenso. Brincadeiras à parte, hoje eu estava ouvindo sobre isso, a estatística desse índice aí que aumentou absurdamente, gente, por causa dessa pandemia, essa tensão de ficar em casa, e só quem é responsável entende isso. Aumentou. Criança de 5 a 14 anos aí com depressão. Meu filho que tem 7 anos, ele vira pra mim e diz assim, mamãe, tô entediado. Se fosse os pais de antigamente, como é que seria dada a resposta aí? Tem algum pai de antigamente? Tem? Eles vão dizer o quê? Pega o cinturão e ó... Já tem um aqui na produção que já é vovô. Ele tá dizendo assim, na minha época, ó. É? E hoje, será que isso resolve? Diz aí, psicóloga. Então, hoje a demanda dentro do lar é muito diferente, né? Até porque antigamente, apesar dos pais não ter o tempo de hoje, era uma questão mais de o trabalhar fora, envolvia as crianças também, né? Os filhos também participavam disso. Hoje já não existe isso. Os filhos, a criação de uma certa forma precisa ser terceirizada por conta da demanda para se manter um status, para se manter ali a abrangência dentro do lar, né, para suprir as necessidades do lar e às vezes até para suprir a questão da criança em si. Hoje os pais envolvem as crianças em muitas atividades, né? E acabam camuflando o básico, o mínimo que a criança espera. Até porque a criança nem tem cognição para entender que tudo aquilo que os pais estão oferecendo é o que ela precisa. Né? A cognição da criança entende que o que ela precisa é essa proximidade, esse acolhimento, esse calor humano. Né? É o que a criança espera, porque é o que ela aprende desde quando nasce. A primeira coisa que a criança aprende é o quê? O colo. Então ela cresce com essa demanda, com a necessidade de calor humano, com a necessidade de proximidade, de estar junto, né? E antigamente, a criança mesmo já saindo do colo, o pai ia trabalhar, a mãe ia trabalhar, mas a criança ia junto, né? De alguma forma a criança estava ali envolvida, ou estava muito próximo em algum aspecto. Hoje não. Hoje os pais saem para um canto, a criança fica em outro. Às vezes tem que dividir as crianças, uma está na escola, outra está com os avós, uma está com um tio, está com um amigo conhecido. Então, essa demanda gera uma camuflagem emocional para os pais, né? E a criança se sente perdida ali. Peraí, ela não tem uma referência. Porque de um lado, o pai, o responsável, a mãe está dizendo assim, eu tô trabalhando, ralando para dar o melhor pro meu filho. Exatamente. Aí do lado de lá o filho tá assim, mas o melhor para mim é você aqui. Colo aqui. E eu venho de uma geração, Denise, onde as crianças, a gente, né, não é muito tempo atrás não, que a gente é novinha, tá? Mas a gente podia ter o prazer de brincar na porta de casa. Né, tranquilamente brincar com os vizinhos, e isso distraía um pouco também. Hoje está meio complicado. Aí com a pandemia, então, aí que piorou. Então, como que você está vendo aí, Denise? Você que é mãe, né, de 2 filhos, está tendo que administrar tudo isso. Dá certo a mesma correção de antigamente para hoje?
Vamos pegar a vara e descer no menino e vai tá educado. Diz aí, como é que você faz? Eu penso que o processo de desenvolvimento do indivíduo, ele foi acelerando de acordo com a sociedade. A sociedade foi avançando e o processo foi tendo que elevar ali o seu, vamos dizer, o seu estágio. Então, nós precisamos entender que nós vivemos em pleno século XXI. Então, para isso eu preciso me organizar, eu preciso me adaptar, eu preciso adaptar o meu filho dentro desse contexto tão atual que nós estamos vivendo. E é claro, diante dessa pandemia, levou muita gente a refletir aí os seus atos, as suas necessidades de uma forma diferente. Por quê? Porque antes pandemia, eu terceirizava o desenvolvimento do meu filho. Veio pandemia, eu precisei me organizar internamente e assumir o papel, às vezes, né? Quantas eu vi pais de alunos dizendo: ah, mas eu me formei para engenharia, eu não sou pedagogo, eu não sei lidar com isso. Então, a primeira coisa é entender isso. Eu fui uma que disse: eu não sou professora, ora essa. Eu preciso entender que tem que haver um consenso entre família, escola, família. Eu preciso entender que tem que ter um contexto dentro do nosso mundo, né? Dos avanços. Não posso olhar para trás mais e ficar me lamentando: ah, mas antigamente era diferente. Era diferente. Exatamente. Até porque é até uma fala que eu tive recentemente. Não tem como a gente ensinar as crianças de hoje da mesma forma como nós fomos ensinados. A estrutura é outra, o ambiente é outro, o olhar é outro, né? A maneira hoje de se comunicar é totalmente diferente. A gente veio pelas carinhas, né, que hoje nos representam. Naquela época a gente não tinha essa oportunidade, né? Hoje a comunicação pelas redes sociais, eu faço atendimentos online também. E é o tipo de situação que antigamente eu tinha um certo preconceito. Eu acreditava: poxa, eu não vou atingir o meu paciente da maneira que ele precisa, né? Porque a gente entendia que as redes sociais não têm esse calor, não tem essa demanda que o contexto humano tem, né? E hoje não, hoje as redes sociais chamam isso. Então, voltando na pergunta que você fez no início, né, não tem como a gente esperar que a criança se desenvolva com o mesmo conteúdo que nós tivemos na infância. Mudou, né? Exato. E às vezes assim, nós fomos criados ainda com a maneira como os nossos pais foram criados. E a gente precisa, né, voltando um pouco para a Bíblia, quando a gente fala ali na Bíblia a respeito de ensinar a criança com a vara, se a gente for na íntegra da palavra, a vara naquela época significava autoridade. Uau. Não era só descer a vara, exatamente. Então, a autoridade, a sua autoridade é um ponto de referência para a criança. Então, a maneira como você se posta, a maneira como você se coloca diante da situação é o que vai direcionar aquilo que a criança está recebendo. Eu falo que hoje em dia, nós, a geração deste século, está vivendo uma dádiva que os nossos pais e avós não tiveram esse privilégio, que é o conhecimento às claras. Está bem aí, para quem quiser, né? Então, o conhecimento está bem aí, está na mão. Só que a gente está gastando muito tempo com conhecimento para outras coisas de entretenimento e estamos deixando de usufruir. Então, ou seja, nós viemos aqui no programa hoje, gente, facilitar. Nós viemos aqui trazer o pulo do gato para você, o atalho, um conhecimento rápido, mas isso que nós vamos passar aqui é o hoje, é o agora. E aí, você precisa continuar, nós precisamos, porque já está mais claro do que nunca. Que agora é necessário que haja mesmo uma unidade entre Estado, família, que isso já era um dever aí de muito tempo, mas eu confesso por mim, eu ficava naquela assim: pego meu filho, deixo na escola, pronto, tranquilo, vai voltar para casa, já vai voltar sabendo ler e tá tudo certo. Aí a pandemia chegou e me mostrou uma realidade que foi cruel, né? Do ano passado para cá eu tive que virar professora, porque só o trabalho online não estava sendo satisfatório, né? Teve toda uma mudança aí. Falando em trabalho online, eu quero que vocês acompanhem comigo esse vídeo. Nós vamos conhecer aqui a história desse rapaz que viralizou nas redes sociais. O nome dele é Arthur Mesquita, ele tem apenas 15 anos. Ele mora na zona rural aí de Alenquer, no Pará. Gente, Pará é uma região que eu conheço bem. Já fui muito norte e nordeste.
A educação nossa aqui do Goiás, você chega em alguns lugares já é precária, imagina lá, tá vendo? Esse rapaz, Arthur Mesquita, a sua história foi contada ao mundo e viralizou justamente por quê? Pelo que ele está fazendo para estudar. Para buscar a educação, olha o que esse moço está tendo que fazer. Ele literalmente está subindo aí num pé, fizeram meio que uma casinha para que ele tenha acesso à internet. Por causa da pandemia, muita coisa teve que adiantar, acelerar, e foi questão de 5, 6 anos, dizem os pesquisadores, que teve que acelerar o processo da tecnologia. Ou seja, tem muito lugar no país, no Brasil, que não tem ainda, gente. Olha aí o que esse rapaz teve que fazer. Ele tem que subir num pé de manga para buscar acesso à educação. Aí eu vejo a família fazendo a parte dela. Uma família precária, uma família simples. E a gente já ficou sabendo pela história que a família paga em média 100 e pouco para ter o acesso à internet que só pega em cima dessa árvore, gente. Tem base? E ainda tem pessoas que dizem que o brasileiro gosta de ser ignorante. Eu penso que não. O que vocês acham disso? Não, com certeza acho que esse rapaz aí, ele traduz bem a gente, né? Traduz. E traduz até a questão. Tem uma piadinha nas redes sociais, né? O brasileiro precisa ser estudado pela NASA. Porque diante das dificuldades, os pais, se você for avaliar, for puxar também nas redes sociais, o que os pais usaram de criatividade para que as crianças, né, se desenvolvessem ali ou mantesse o seu aprendizado em dias, né, ou tentasse manter isso também, a gente encontra muita demanda totalmente diferente do que a gente acredita ser natural. Eu tenho uma perguntinha aqui para você, Denise Aguiar. Você que é pedagoga, é diretora de uma escola privada. Já eu lanço a pergunta. Então, vou fazer o seguinte, já lança, você vai pensando nela aí para responder daqui a pouquinho, após o intervalo. A pergunta que fizeram aqui existe uma grande diferença entre a escola privada e a escola pública, né? A mãe está questionando aqui. O meu filho é da escola pública porque eu não tenho condições de colocar numa escola privada. Qual método que eu poderia buscar aí para trazer uma facilidade que vocês usam lá, que eu poderia usar aqui em casa para ajudar o meu filho no conhecimento? Daqui a pouquinho ela responde essa pergunta, a gente volta já já. Venha conhecer a Nova Marinho. Davi França, produtor musical há mais de 20 anos, atuando no mercado fonográfico. Trabalhando com grandes nomes do cenário gospel nacional. Hoje, é destaque por ser um dos produtores da Sony Music. Você que é cantor, cantora, venha para Marinho. Nós temos uma equipe altamente qualificada para cuidar da sua carreira. Queremos conhecer você. Marinho Produções, para quem quer mais. A Ancore, Clube de Vantagens, é uma das maiores associações de proteção veicular sem fins lucrativos e busca levar até você os melhores serviços e benefícios, pois acreditamos que a sua trajetória é muito valiosa para ficar à mercê dos diversos obstáculos da vida. E é pensando nisso que atualmente contamos com uma excelente infraestrutura e profissionais capacitados para entender e atender às suas necessidades, construindo o seu e o nosso progresso. Oi, gente, eu venho pessoalmente apresentar para vocês a nossa parceira de sucesso, Clínica de Estética Corporal Eliane Reis. Bora! Um espaço amplo, agradável e aconchegante, seguindo todos os protocolos de segurança. Sou Eliane Reis, especialista em estética corporal. Você que sonha em uma transformação, agende agora a sua avaliação. Programa Oi, gente, educação é direito de todos e esse direito tem sido cumprido aí? Denise Aguiar, tem uma mãe que está desesperada.
Eu vou traduzir aqui. Eu não tenho dinheiro para colocar meu filho numa escola privada, porque eu sei que lá os recursos são melhores. Me dá uma dica, pelo amor de Deus, para eu ajudar meu filho aqui que está 7 anos em plena alfabetização aqui na escola pública. Diz aí, Denise. Primeiro eu quero tranquilizá-la de que você não está nesse barco sozinha. Existem milhares de mães que estão nesse mesmo barco, nesse mesmo sofrimento. Nós precisamos entender o que é um processo de alfabetização primeiramente. Vygotsky vai dizer que um grande pensador e que nós pedagogos admiramos muito, ele vai dizer que o desenvolvimento, o processo de alfabetização, de desenvolvimento da criança, do indivíduo, ele se dá de acordo com o meio que a criança vive. Ou seja, essa criança interagindo, socializando, frequentando uma escola normalmente, ela vai desenvolver no seu processo naturalmente. Todo indivíduo, toda criança que tem o seu cognitivo, que é normal, ela vai desenvolver naturalmente, desde que essa criança seja estimulada. Então, a sua criança, ela naturalmente vai ser desenvolvida, mas você precisa estimulá-la. Ela não está frequentando presencial uma escola, mas você pode fazer isso na sua casa. Mas, Denise, eu não sou pedagoga, não estou preparada para isso. É possível? É possível. É mais difícil? É. É a realidade que nós estamos vivendo. Existe uma dificuldade muito grande da parte dos pais. Mas você precisa entender que a alfabetização ela é diferente de letramento. O letramento, ele se dá para a vida inteira. A sua criança, ela anda na rua, ela vê um outdoor, ela está se inserindo nesse mundo da alfabetização. E o processo de alfabetização, ele tem começo, meio e fim. Então, se essa criança tem aproximadamente 6, 7 anos, 5 anos, ela está em processo. Ainda há tempo. O que tem acontecido muito são pais desesperados, se culpando, se martirizando, porque eles não conseguem ver o resultado rapidamente, instantaneamente. E não é assim. É um processo, o processo é lento, o processo, querendo ou não, ele é rotina, é se criar uma rotina. Então, a primeira dica que eu quero dar para essa mãe... Dê, pelo amor de Deus, que eu também estou pegando aí. Ela precisa criar uma rotina de estudo para sua criança. Porque a criança, ela estuda na escola, fixa em casa, quando ela está indo para a escola. Mas hoje a criança só está em casa. Então, essa rotina, ela precisa ser fielmente cumprida. Principalmente a criança, igual a minha filha, ano passado, ela estava em processo de alfabetização. Então, é aquela rotina repetitiva. É todos os dias uma leiturinha, é todos os dias algo que chame atenção. O que chama atenção? É o colorido, é o desenho, é algo pequeno, né? Não adianta você entregar um livro lá de que um adulto, que uma criança de 13 anos, ele tem acesso. Não, são livrinhos mesmo, pequenininho, que vai despertar. Você precisa descobrir um personagem que vai atrair. É uma musiquinha, é um joguinho. Então, existem muitos materiais que ela facilmente vai ter acesso se ela pesquisar lá no Google. Hoje, então, dica especial aí, é estimular, né? O Exatamente. estímulo. Resumindo, é o estímulo. O estímulo. E o conhecimento está aí. A gente veio aqui para despertar, para orientar vocês. Vá, pesquise, porque tem. Agora, você falou algo muito interessante aí. Ou seja, o cognitivo da criança já está em andamento para aquilo. Então, se você está fazendo a sua parte, preste bem atenção nisso. Você que é pai, mãe, responsável por alguma criança. Você está fazendo a sua parte, você está estimulando corretamente, você está dedicando tempo e ainda assim essa criança está com algum déficit de atenção, vale a pena o pai e a mãe se atentar para isso e procurar um procedimento psicológico, doutora? Sim, com certeza. E é interessante você falar isso porque a gente precisa ter uma clareza da diferença entre um transtorno e a dificuldade de aprendizagem. Porque a dificuldade de aprendizagem, ela se dá por situações
né? As situações vividas podem gerar dificuldade de aprendizagem. Não significa que a criança não aprenda, mas ela pode estar tendo sofrimentos emocionais, pode estar tendo pensamentos confusos, onde dificultam a aprendizagem. E já o transtorno de aprendizagem, não. O desenvolvimento dela, né, assim como a Denise acabou de falar, o desenvolvimento dela natural vai acontecer naturalmente, independente do tempo que é gasto ali de aplicação, de ensino. Mas dentro do transtorno, não. A criança já tem um processo mais dificultoso. Tanto o profissional, o professor, o pedagogo, acredito que a Denise já tenha passado por isso, vai notar isso com facilidade, quanto os pais. Então, no processo comum, as crianças de 7 anos, elas aprendem tais questões com aquela idade. Passou daquela idade, a criança não consegue alcançar, então pode ter alguma coisa envolvida. Então, a gente precisa procurar uma ajuda profissional. Doutora, mês de maio, nós vamos voltar aqui com uma temática totalmente abrangente para as mães, viu? Mês de maio é mês das mães aqui. Mês do alívio materno. Então, veja bem, fecha aqui em mim, produção, que eu vou dar um recadinho para as mães que estão nos assistindo. Mês de maio nós vamos trazer aqui dicas e orientações para você em todas as áreas. E justamente nessa temática aqui, sobre transtorno, sobre comportamento do filho, nós vamos trazer especialistas, já lanço o convite aqui para elas também. Vamos ter um debate às claras, porque eu tenho uma amiga mesmo que foi descobrir, ainda bem que ela descobriu cedo, que o filho dela era autista, né? Mas e o que tem de mãe em casa, às vezes, né, desorientada, um responsável brigando com o filho, achando que é isso, que é aquilo, é desobediência, é falta de atenção e às vezes é um déficit ali mesmo que tem que ser cognitivo, tratado, né? Já é neurológico. Então fica a dica, mamãe, mês de maio é nosso. Agora, antes de eu voltar com uma perguntinha aqui, deixa eu mandar um grande abraço para todos que estão aí nos mandando mensagem. Gente, são muitas mensagens, a produção vai me passando algumas aqui. Então, se eu não mandar beijo para você, a culpa é da produção. Aí você pode questionar, manda o WhatsApp reclamando para eles, tá bom? Vizelídia! Beijo pra você, querida. Ela está conosco em todos os programas e também o pessoal lá da AD Catedral tá em peso aqui, viu, pastora Denise? Um grande beijo pra vocês, gente. Bruna Alan tá mandando beijo aqui. Deixa eu ver quem mais. A Tanara, é isso mesmo? Tanara. Falei certo? Tanara? Tanara. Aí, acertei agora porque a pastora orientou aqui, tá bom? Edna de Lima, um beijo pra você, querida. Todo o pessoal da AD Palavra da Vida também em peso participando aqui conosco. Deus abençoe vocês. Eu vou mandando mais beijos, mais abraços, mas agora a pergunta. Tem uma mãe aqui que tá desorientada. Peraí, cadê a pergunta da criança? Bota o teu filho para perguntar também, porque você tá reclamando do seu filho aqui. Eu quero saber o que ele vai falar de você. Cadê uma criança que está nos assistindo? Pega o zap agora do seu pai, de sua mãe, de quem estiver na sala. Manda aqui pro programa. Como é que tá sendo a sua educação em casa? O responsável por você tá te ajudando? Tá legal? Ou você tem alguma perguntinha para fazer, alguma reclamação? Pode mandar que eu vou falar também. A mãe Elisa está perguntando assim, doutora, eu tenho 3 filhos menores, um de 3 anos, um de 7 e um de 10. Eles ficam avó porque eu tenho que trabalhar. E percebi que durante essa pandemia eles estão mais agressivos. O que eu posso fazer para melhorar esse comportamento deles? Então, isso acontece com muitas pessoas, né, nesse momento. E entra aquele contexto que a gente iniciou aqui falando, que não tem como criar as crianças da maneira como nós fomos criados, porque o tempo de hoje não é o tempo de antigamente. E se está com os avós, provavelmente os avós vão estar passando por aquele processo. Eu não pude desfrutar isso com os meus filhos. Então, agora eu posso desfrutar com os meus netos. Então, os netos acabam tendo uma liberdade maior do que nós daríamos como pais. E o conselho que eu te dou é criar uma rotina que trabalhe as emoções dos seus filhos em casa. Porque as crianças estando com os avós, provavelmente eles estão livres para desbravar as emoções deles uns com os outros. Né? E se tratando de 3 crianças, são 3 fases distintas, né? 3 idades distintas. Então, cada um está numa fase. O mais velho deve estar se achando o adulto, o adolescente.
O do meio tá no meio do caminho. Tem hora que ele é adulto, tem hora que ele é infantil demais. E o mais novo, ele está se descobrindo, então ele vai imitar os outros dois. Então, a limitação dele vai de acordo com o que os irmãos oferecem. Automaticamente, nessa descoberta, eles vão se afrontar. Porque ao mesmo tempo que eu quero imitar, eu quero mostrar que eu também sou capaz. Então, a melhor maneira de lidar com isso vou usar um pouco da pedagogia, licença, né? Como neuropedagoga, a gente entende que a criança precisa de alguns limites cognitivos para ela se compreender também. Então, você pode trabalhar as emoções deles com recompensas. Então, você primeiro mostra o que você espera deles, fala com eles, mostra vídeos que explicam o tipo de comportamento que você espera, conversa com a sua mãe, ela tem que ter consciência de que você também está tentando trabalhar isso com eles, e após conversar com eles, você cria uma tabela de rotina emocional, onde você pode usar, inclusive, o exemplo aqui do nosso fundo, para trabalhar com as crianças, o que eles estão sentindo naquele dia. Como que você acordou hoje? Coloca lá a carinha que te define hoje. Aí vamos supor que ele acordou nervoso. Licença, se eu entregar uma carinha dessa pro meu filho Davi, tem algum entediado? Tem. Ele tá falando, eu tô muito entediado. E olha que tem. Mas é porque de manhã, quando a criança acorda, você já direciona a emoção dela. Na hora que ela acorda, se você percebe que a criança acordou nervosa e você já chega, parece que você já acordou nervoso hoje. O que a gente pode fazer para trabalhar esse nervosismo? Vamos pensar agora? Porque no decorrer do dia, se você ficar nervoso assim, você vai perder uma série de situações, você não vai viver uma série de coisas boas para desfrutar. Então, se no início do dia você já joga isso para a criança se perceber, se compreender, ele vai passar o restante do dia tentando lutar contra aquela emoção. Tentando lutar, porque a criança ela não tem um limite emocional, ela está se descobrindo. Entende? Você tem 3 fases diferentes. Um já pode ter se descoberto e ele quer manter para não perder a vez ali com os irmãos. E o outro ainda está em fase de descobrir. Ele tem 2 exemplos que podem ser muito parecidos ou totalmente diferentes. Então, gera uma confusão emocional. E se você direcionar no primeiro momento do dia, a hora que você acorda com eles, nem que você acorde uns 10 minutinhos antes e senta com cada um individualmente, você tem ali um direcionamento do restante do dia. Quando chegar no fim do dia, você vai de novo na tabelinha e fala, e aí, qual rostinho você tem agora? Você caminhou até qual expressão para te definir? E a criança vai percebendo as emoções ali, ela vai se descobrindo. Com o tempo, ela vai perceber que ela não precisa jogar no irmão aquilo que aflige ela. E nem mesmo na mãe, porque a criança, às vezes, ela responde na impulsividade, porque ela não tem aquele limite. Então, às vezes, ela desconta até em você ou na avó, né? Vai crescendo uma criança arredia, uma criança de palavras duras. Uma maneira certa da mãe, né, trazer para fora esse sentimento sem que seja jogado para os outros, né? Exato. Peguei direcionar, né? Mas posso fazer uma citação aqui, rapidinho? Deve, doutora, deve. Tânia Zaguri, a doutora com certeza conhece a teoria. E ela escreve um livro que ela fala, o título desse livro é Educar Sem Culpa. Educar sem culpa. Claro. E o que está precisando hoje são de pais que estejam educando sem se culparem. Porque eles estão trabalhando demais por conta da necessidade, de uma demanda financeira, de uma série de responsabilidades. E muitas vezes a criança precisa ficar na escola, no CMEI, com os avós. E ele começa a se culpar dessa ausência que ele precisa, né? Que ele teve que sair de casa, se ausentar de casa. Então ele começa a se culpar. Mas esse livro que ela escreve, Celine, ela vai explicar que nós somos capazes de educar os nossos filhos sem culpa. As nossas crianças hoje, elas precisam ser frustradas. Sim. Elas precisam aprender a ouvir não. Elas precisam aprender que se cair, machucar, o pai não precisa ir lá revidar o porquê que ela caiu, enfim, na escola que estuda. Então, as nossas crianças, elas precisam entender isso. Elas precisam ser frustradas. E eu sou capaz de educar o meu filho sem me sentir culpada. Sem me sentir, aquela coisa, essa questão de você querer preencher a sua ausência com presentes, só o dia do sim, porque se estiver me ouvindo lá em casa, eles sabem
que tem o dia do sim. Legal, Sabe hein? aquele dia que você Depois- fala sim pra tudo? Tem Depois, isso aí foi depois de um filme? Tem um filme na Tem um filme, Netflix aí, é. o Dia do Sim, Foi depois né? desse filme. Eu não sei O pra Dia que do que eles foram assistir aquele filme, Denise. Mas é muito bom, funciona, é Meu bom. filho funciona também mesmo. me cobra o dia do Mas sim. eu preciso entender que é capaz de educar sem culpa, é capaz de ter um tempo, de proporcionar um tempo que eu tenho, tempo de qualidade. A questão é que às vezes eu chego em casa cansada e vou para um celular, vou para a televisão, e aquele tempo que eu poderia proporcionar para o meu filho, eu estou com outras atividades. Então, resumir o tempo com qualidade. Nisso eu já pego um gancho também, se me permite. Porque muitas vezes os pais fazem isso justamente para camuflar a culpa. Exatamente. Então eles se perdem em outras atividades, porque já que eu não dou conta de fazer, então eu não vou nem tentar. Né? Eu vou arrumar um jeito, vou arrumar alguém, porque eles vão se camuflando, Pra às vezes para fugir da culpa. Por que né? será Porque que eu tô existem achando os dois. as respostas todas aqui pra elas, Vou assim? contratar uma professora Existe- particular. Exato. É porque eu sou a mãe que tô fazendo isso, né? Ô, meu pai, me ajuda, meninas! Então, assim, muitas vezes a fuga também desse sentimento de culpa gera outras demandas, geram outras complicações, né? E aí, uma ajuda profissional para o pai, às vezes, é muito mais importante do que necessariamente para a criança. Né? E, às vezes, quando o pai já tem essa ajuda, já procura esse processo, né, de se perceber também, aí sim procurar o procedimento para a criança também. Deixa eu dar só um exemplo de uma mãe que ela é líder, ela é gerente de uma grande agência aqui de Goiânia e ela tem um filho na nossa escola e ela me disse assim uma vez: eu consigo gerenciar e administrar milhares de pessoas, mas eu não consigo dominar e colocar limite no meu filho. Socorro, me ajuda. O que eu faço? Esse Ai, sentimento ai. de Foi culpa. todo um processo para poder ajudá-la, porque dentro de casa é uma realidade, fora é outra. Exato. Como que um serzinho tão pequeno consegue dominar? Falando em serzinho pequeno, teve um serzinho pequeno que invadiu o WhatsApp da produção, invadiu nada, ele foi convidado. Ele disse assim: olha, eu tenho um irmão que me implica e me atrapalha nas tarefas. Manda beijos pra mim, mamãe. É claro que eu mando, meu filho. Meu filho Jonatas, ó, filho, ó, eu vou responder essa, tá bom? Que eu já peguei a dica aqui das doutoras, tá? Mamãe vai fazer o quadrinho dos emojis, porque tem hora que o Davizinho quer muita atenção, né? Mas tá certo, a gente vai seguir. Daqui a pouquinho eu volto. Eu vou quebrar hoje o protocolo. A produção vai ficar zangada, mas nós vamos quebrar hoje o protocolo. Eu vou pedir permissão dela, Denise Aguiar. Ela que estaria comigo no quadro Cozinha da Gente, logo mais após o intervalo. Nós fomos lá na casa dela, gente, você não está entendendo. Ela fez aquele prato, ela fez uma fraldinha com tempero assado, que foi maravilhoso. Só que eu vou pedir sua permissão, porque o assunto tá tão gostoso, tem tanta gente interagindo conosco aqui. Você me permite a gente jogar esse quadro para outro dia, a gente continua aqui, vocês ficam comigo até o final do programa? Com certeza. Aceita o você convite? que manda. Então pronto, quem manda é quem está aqui com a gente também, mandando pergunta, a gente vai responder. A gente volta já já após o intervalo, não sai daí. A Ancore, Clube de Vantagens, é uma das maiores associações de proteção veicular sem fins lucrativos e busca levar até você os melhores serviços e benefícios, pois acreditamos que a sua trajetória é muito valiosa para ficar à mercê dos diversos obstáculos da vida. E é pensando nisso que atualmente contamos com uma excelente infraestrutura e profissionais capacitados para entender e atender às suas necessidades, construindo o seu e o nosso progresso. Venha conhecer a Nova Marinho. Davi França, produtor musical há mais de 20 anos, atuando no mercado fonográfico.
trabalhando com grandes nomes do cenário gospel nacional. Hoje é destaque por ser um dos produtores da Sony Music. Você que é cantor, cantora, venha para Marinho. Nós temos uma equipe altamente qualificada para cuidar da sua carreira. Queremos conhecer você. Marinho Produções, para quem quer mais. Oi, gente! Empolgada, exagerei, produção. Tá gravando? Bora! Começou! Nós que já estamos aí nas redes, mas agora na TV e agora no canal. Aqui a gente vai falar rasgado. É o programa Oi, gente, eu aguardo você. E se você não quer perder nada do que vai rolar por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, porque quando chegar novidade você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Oi, gente! Deixa eu mandar um beijo aqui, beijo. Tá na fechada, tá na aberta, deixa eu correr pra cá. A produção fica maluca com a gente, peraí. Mandar um beijinho aqui pra ele, Gustavo. Daqui a pouquinho vou mostrar a foto, ele mandou até foto pra gente, que legal. E falando em foto, presta atenção. Você que está nos assistindo, tá assistindo o programa, gente? Se você estiver assistindo o programa, faz assim, ó, vai lá na TV, tira selfie. Tirou selfie, provou que tá comigo no programa, gente, manda essa foto pro nosso WhatsApp. Sabe por quê? Nós vamos fazer postagem dessas fotos lá nas redes do Instagram e os nossos parceiros vão visitar vocês com muitos presentinhos. Você gosta de presente? Eu gosto. Vai chegar coisa boa pra você. Então manda selfie, tá conosco no programa, tá assistindo por onde? Dá um jeito de printar a tela. Celine, eu tô assistindo pelo aplicativo, então printa a tela, manda pra gente. Mas eu vou querer ver o seu rostinho, tá bom? Vou querer ver o rostinho, igual o rostinho dele. Mostra aí, mostra o rostinho do Gustavo. Aí, o Gustavo tá conosco. Manda fotinha, mas ó, eu quero é selfie da próxima, viu, Gustavo? Você que tá aí conosco, manda selfie, manda no WhatsApp, que tá comigo no programa Oi, gente! Não esqueça, a sua participação é muito importante para nós, interaja nas redes sociais, porque tá chegando muita coisa boa. Falando em chegando em muita coisa boa, como eu estou aqui com elas, mulheres, vale a pena comentar a respeito. Nós temos um quadro, meninas, chamado Mulher Transformada. E eu não vou dizer que as inscrições vão encerrar, porque o programa hoje, gente, está tão bacana que a gente vai fazer várias edições desse quadro. Então, a mulher, ela tem várias oportunidades de ser a escolhida. Celine, como que eu faço para participar e ganhar todos esses benefícios? Tratamento odontológico, vai ganhar todo ali um visual novo, um dia de princesa e tudo mais, se ela se inscrever. Acesse as nossas redes, programa Oi, gente, você encontra aí no Instagram, Celine Gouveia Oficial, beleza? E fique por dentro do Mulher Transformada. Você que quer dar um up aí no seu visual, vem com a gente. Mas vamos lá. Educação é direito de todos? Deixa eu falar uma observação aqui que eu vi. É óbvio que talvez você está em casa e falando aí, mas Celine, tá jogando toda a culpa. Culpa não. Responsabilidade para os pais. E a gente não está falando aí do público. Teve uma mulher aqui que justamente falou isso. Ela disse assim, olha, estudar em casa é bom? Não, perdão, essa aqui é uma pergunta. Ela disse assim, ela está reclamando, é a Maria Silva. A escola pública deixa muito a desejar no método de ensino e muitos pais não acompanham o desenvolvimento do filho, aí ele se perde. Falando em escola pública, gente, eu fui o ano passado pessoalmente, ninguém me contou, não vi nas redes sociais. Eu fui no colégio onde eu estudei há anos atrás, não tantos assim, mas há algum tempinho. Cheguei lá, gente, do mesmo jeito. Mesmo jeitinho. Falei, como é que querem que a educação evolua? Se nós estamos evoluindo, nós estamos aqui como pais responsáveis, trazendo esclarecimento, a internet trazendo conhecimento, mas vocês que trabalham no sistema público também precisam ajudar a gente. Traz mais evolução nas escolas, muda um pouco a cara das escolas, traz tecnologia para as escolas. Eu, como mãe de filhos que hoje têm a oportunidade de frequentar uma escola privada, mas eu frequentei uma escola pública. Eu sei o que é a falta de recurso lá dentro. Então eu deixo aqui
a minha representação como cidadã, representando aí os pais, mães, responsáveis, que estão do lado de cá, tentando fazer a sua parte, mas do lado de lá. Tá igual o caso desse menino aí. O Arthur teve que subir num pé de manga para ter acesso à educação. Ora essa, pessoal aí do público, tem que dar mais atenção aí para as escolas públicas, trazer a tecnologia ao favor das crianças. Eu não entendo ainda o porquê que não tem a tecnologia dentro da sala de aula. Não estou entendendo ainda o porquê que não trouxe esse acesso. Ah, Celine, você está pegando pesado, tem escola que sequer a criança mal está estudando, porque não tem quem leve para a escola, zona rural, por exemplo. Você está pedindo computador na sala de aula, século 21, a educação já deveria estar muito melhor. Nós, pais, estamos aqui sendo orientados pela psicóloga, pela pedagoga Raquel, pela Denise, querendo trazer um maior conhecimento. Mas se a rede pública não colaborar, fica complicado, não é verdade? Deixei aqui a sua indignação e a minha também, viu, Maria Silva? Deus abençoe você. Mas vamos lá. A Monique, ela é da Catedral Kids, ela tem 8 anos. Ela disse, estudar em casa é bom. Quantas horas de estudo eu tenho que ter no dia, além das aulas online? Ela joga a bola pra você. Já que você falou que tem que ter uma rotina, diz aí, como é que tem que ser isso? Isso, tá certinho. Parabéns, Monique. Beijo no seu coração. Precisa criar uma rotina, sim, além das horas que a criança estuda em escola, seja online, seja presencial. Ela precisa tirar no mínimo 1h30 minutos, 1h40 minutos por dia para fixar o conteúdo que foi dado em sala de aula. Eu não sei se meus filhos estão gostando desse programa, mas eu estou adorando! Vocês que se preparem. Falar em preparação, produção, prepara, porque daqui a pouquinho eu vou chamar vocês vão colocar aí uma atrás da outra essas fotos que estão mandando pra gente. Tá chegando foto aqui no WhatsApp. E eu gosto disso, eu quero o povo participando comigo. Tem muita gente ligadinho, mandando selfie, eu quero esse povo comigo aqui no programa. Enquanto vai chegando mais fotos e a produção vai se preparando, eu quero que vocês deixem aqui o finalmente, a cereja do bolo, dicas práticas, objetivas. Resume aí, cada um na sua área. Psicóloga, dá uma dica para a mãe e para o filho, ajuda a gente, pelo amor de Deus. Então, primeira coisa, para quem está em aula online, diminuir os distratores dentro de casa, né, deixar um ambiente reservado, onde a criança vai ter a consciência que aquele espaço é para estudo, que aquele espaço é separado para ele desenvolver ali a aprendizagem dele. E dentro desse espaço, tirar situações onde deixe muito fácil para ele acesso a uma televisão, a um brinquedo, a um irmão ou um primo, um coleguinha que esteja, que tem casa, tem muita gente envolvida. E para você que está na rede pública, não fique só naquilo que chega pelo WhatsApp, né? Eu conheço um pouquinho da rede pública aí, busque conhecimento para sua criança ali no YouTube também, você encontra muita coisa. Eu gosto muito, eu trabalho também com crianças no meu consultório, e eu gosto muito de pedir os pais ali no início da alfabetização, colocar vídeos voltados para... Tem um canalzinho que chama Crianças Inteligentes, onde ajuda muito na alfabetização, envolve música, envolve cores, envolve tudo que a sua criança precisa para desenvolver as funções executivas e ali desencadear uma aprendizagem mais adequada, mais próxima do adequado para o desenvolvimento infantil. Me diga aí, pedagoga, traz dicas objetivas e claras para nós. Socorro! Parabéns, a doutora aqui fez um resumo excelente, mas eu quero dizer para você, mãe, que não há um método engessado, tá? Não há um método, eu preciso seguir o método tradicional, sócio-interacionista, enfim. Apesar de que você não vai nem entender muita coisa. Mas não existe um método engessado. Existe estímulo. A sua criança precisa ser estimulada todos os dias. Precisa criar um plano de rotina, um planejamento onde ela precisa seguir rigorosamente e é você quem dá os comandos. Isso. E é claro, existem milhares de sites aí de orientação que você vai conseguir. Eu vou deixar uma dica, tá, Celine? Por favor. Método silábico, tá? É um método silábico. Exatamente, principalmente no canal Crianças Inteligentes, inclusive, tem o método silábico. Canal Crianças Inteligentes tem o método silábico, que é um método que eu e você, a maioria de nós, aprendemos, tá?
que é o beabá. Você bem assim, clara e simples para que você entenda esse método, não tem como você falhar. E é claro, gente, a criança também, ela fica entediada quando o mundo dela ao redor ali não tem nada que vai despertar o interesse. O que desperta o interesse em uma criança? É o colorido, é a musicalização, é o fazer fazendo, que é a didática de Comênios, que eu sou apaixonada, foi quando através da didática dele, revolucionou toda a história da pedagogia, que é o fazer fazendo. Deixa a criança fazer, deixa ela sujar com tinta, deixa ela se descobrir. Se não quiser que ela se descobrir, se não quiser que ela vai lá pintar a parede, compra um quadro. Faz um quadro para ela, arruma Olha, uma cartolina, dica boa que eu faço isso em casa, eu tenho uma parede que é de cerâmica. Então eu comprei canetas coloridas de quadro branco e meus meninos podem pintar à vontade ali. Depois a gente vem limpando junto e... Dura só coisa é quando eles querem pintar resumo, todas, né? Só concluir esse resumo, é muito importante conhecer a linguagem da criança. Saber como que a sua criança funciona. Porque nós temos a criança sinestésica, que é aquela que gosta de pegar. Nós temos a criança visual, a criança que é mais auditiva, né? Então, se você tiver uma clareza de como seu filho funciona, você pode direcionar o aprendizado dela a partir de como ele reage. Gente, nós vamos ter que voltar com elas aqui. Mês de maio, já estão convidadas, vamos trazer mais dicas. E aí, gostou? Eu já senti aqui o feedback por tanto de mensagem que recebemos, tá bom? O meu beijo, o meu abraço especial para todos que estiveram conosco aqui no Zap. A produção, põe na tela a produção, porque chegou muita selfie pra gente. Olha aí, que linda. Tá no programa hoje, gente, com aquele sorriso Colgate. Vai, produção, quem mais? Oi, filhão! Esse é o Jonatas. Quem mais? Olha que linda, essa é a Monique? Acho que é, não é? E ela mandou mesmo, comprovou, tô assistindo pelo app, que legal. Quem mais? Olha aí o presidente da Ancore conosco. Tá presente, ele tá observando tudo. Que legal, tirando selfie, estão conosco. Deus abençoe a todos vocês. Obrigada, Denise Aguiar, ela que é pedagoga, diretora da Escola Amar Mais, por ter cedido o seu tempo e trazer um pouco mais de conhecimento. Obrigada, Raquel, você que é psicóloga e dedica aí, está aqui hoje dedicando para nós. Deus abençoe vocês. Quer mandar um beijinho? Um beijo, gente. Um beijo para minha família, meu esposo, Jonatas Rezende, pastor Jonatas. Olha! Os meus filhos, Luiz Gustavo e Gabriela, todos da Escola Amar Mais e todos da Catedral da Paz. Amo vocês. Obrigada, Celine, pela oportunidade de poder compartilhar aqui. Obrigada, doutora, por ser abençoada também através das suas experiências. Deus abençoe. E você, Raquel? Então, eu quero mandar um beijo pro meu esposo, né? Quero mandar um beijo para meus filhos, Josué e Miguel, né? Que eu acredito também estão assistindo, eles estão com a amiga. Quero mandar um beijo também para os meus pais, pastor Daniel Messias e pastor Aldaíris. E agradecer pela oportunidade, né? Pela honra de estar aqui com pessoas ilustres. Que Deus possa abençoar ainda mais esse programa. A gente agradece todas vocês. Você pode acompanhar no nosso Instagram, Oi Gente TV. Nós vamos deixar lá o contato delas, tá bom? Para que você possa conhecer mais e se tiver alguma dúvida, vai lá no direct e possa perguntar. Nós não vamos sair do cenário, vamos encerrar com uma música para o seu coração. E assista até o final, porque na música você vai ver criança, porque hoje é tudo envolvendo elas e a gente, tá bom? Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Vem para fechada a produção, porque eu vou falar olho no olho aqui. Foi falado aqui sobre muitas dicas, mas pega agora essa semente e guarda no teu coração. Ensina o teu filho o caminho que deve andar e ele nunca se desviará dele. Faça tudo isso que está sendo ensinado e faça mais. Procure o conhecimento e não esqueça, implemente no coraçãozinho do teu filho o Senhor Jesus. Faça com que ele seja apaixonado pelo nosso Deus, o Deus que ainda vive e o Deus que voltará para nos buscar. E a melhor maneira de você passar esse conhecimento e essa paixão para o seu filho, para a sua geração, é eles vendo você, seguindo você. Então pega a Bíblia, leia com teu filho, dobre os joelhos, ore com teu filho, ensina essa semente no coração dele, porque essa semente de fé fará toda a diferença na criação da sua família.